Não há verão que não se fale dos cuidados a ter com o sol e ainda há bem pouco tempo a doutora Alexandra Osório falou da proteção da pele, dos cuidados que temos de ter. No entanto, há sempre quem se descuide, quem se distraia e o resultado é um escaldão. Não sendo a partir de uma situação que exige, a partir de cuidados médicos, quando se tem um daqueles em que mal se aguenta a roupa sobre o corpo e em que dormir se torna uma missão quase impossível, há que fazer algo. E a nossa médica dermatologista tem dicas para nós próprios decidirmos o que fazer. Doutora Alexandra, o escaldão não deixa ninguém dormir, é um facto. Antes das dicas e dos remédios caseiros, eu gostava de voltar a falar que devemos evitar apanhar escaldões na praia. Já que falámos sobre os protetores noutra vez, e também devemos evitar ir para a praia naquelas horas de intenso calor, que apesar de agora estar a mudar um bocadinho as horas, antigamente dizia-se das 11 até às 4 evitar esse horário. Agora posso dizer que a partir das 10 devemos evitar e prolongar um bocadinho até às 5, porque às vezes o sol ainda é forte nessa altura, naqueles dias que... E mesmo com o protetor pode-se apanhar escaldão, não é? Mesmo com um protetor, depende do tempo que a pessoa está ao sol e dos primeiros dias em que apanha sol. E onde é que põe um protetor, se há alguma área que falha ou não na sua aplicação e se é renovado ou não o protetor. Bom, mas se a pessoa apanhar um escaldão, há sempre coisas a fazer em casa antes de recorrer ao médico. E basta ter algumas receitas caseiras, uns cremes básicos, para conseguirmos resolver a maior parte das situações. Portanto, um dos conselhos que eu dou quando uma pessoa vem... Normalmente o escaldão aparece umas horas depois de estarmos na exposição solar. Vimos da praia, ainda vimos... Ao fim do dia já se nota, não é? Exato, depois do banho, sobretudo após o banho. Portanto, o que eu digo é quando uma pessoa sentir aquele calor enorme no corpo, antes daquele nosso banho refrescante depois da praia, uma das coisas que deve fazer é baixar a temperatura da pele. E, portanto, ir para um duche fresquinho, usar um gel adequado, não muito astringente, portanto um gel dermatológico para tomar o seu banho, para não desequilibrar e não desidratar mais a pele. Quando sair do banho, não friccionar a pele, porque a pele está muito sensível e, portanto, pode haver descolamentos de pele. Nada de esfregar com a Nada toalha, de esfregar, não friccionar e, portanto, dar assim umas pancadinhas para secar melhor. A seguir, deve hidratar intensamente a pele, pôr bastante creme hidratante. Um dos truques também para evitar, e antes do creme hidratante, pode pôr, e devemos ter sempre à mão, um corticoide. Neste caso, nós temos aqui o Advantan, que para mim é ótimo, tanto em creme como pomada ou emulsão, aplicar na zona com o escaldão. Pode-se aplicar 4 vezes por dia no primeiro dia, depois ir diminuindo, às vezes, os números de aplicações diárias. É mesmo um creme de tratamento esse. Sim, é para baixar a reação inflamatória que existe pela ação das radiações solares. Nós temos aquele escaldão, é uma reação inflamatória. Então vamos baixar a reação inflamatória para não haver estragos na pele nas horas a seguir. Deve-se hidratar muito bem, deve-se baixar a temperatura, podemos usar um lençol fresco para envolver o corpo para baixar a temperatura da pele. Não usar roupa muito justa para evitar a fricção da pele, porque também é muito desagradável. A pessoa quer estar sem roupa, não é? Pronto, basicamente é isto. Elásticos, etiquetas, exatamente, coisas dessas, isso é tudo evitar. Evitar. E certo tipo de tecidos, não é? Que exatamente, são muito... sobretudo o algodão fresquinho é ótimo. É o melhor. É o melhor. Depois deve-se beber muita água. Basicamente comer legumes. Mas e beber fruta. muita água, porquê? Porque as pessoas não associam a necessidade da água ao escaldão, pensam mais na desidratação, não é? Como o Dr. Sérgio estava a falar, do caso de diarreia, enfim, concluem que é preciso beber água, mas então, relacionar o escaldão com a água, nem toda a gente o fará. Eu vou explicar. A pele tem uma película à volta que é como se fosse um impermeável, como se fosse uma gabardina. Quando apanhamos um escaldão, perdemos essa gabardina. E, portanto, a pele fica com uma reação inflamatória, fica muito encarnada e perde a água pela pele com muita facilidade. Quanto maior é a área com o escaldão, maior é a quantidade de desidratação que a pessoa tem. Portanto, devemos hidratar a pele, devemos beber água para termos os iões e a hidratação normal do corpo, de modo a equilibrar
este efeito que pode haver a nível do nosso corpo humano. E em relação à alimentação, algum cuidado especial ou não? Os cuidados é beber água, comer legumes, sobretudo. Fruta também? Fruta, evitar o álcool, as bebidas alcoólicas. E descansar bastante e evitar nova exposição solar, não é? Pelo menos nas 48, 72 horas a seguir. Se a pessoa tiver que ter exposição solar, deve usar roupa adequada ou pôr um protetor solar. Isso pode mesmo estragar aqueles dias de praia que as pessoas planeiam, não é? Que apanham logo um escaldão no primeiro dia, estragam logo os dias a seguir. Diminuem logo o tempo de férias, não é? Exatamente. Mas há uns remédios caseiros que eu estou a ver lá aí para tratar, além de pôr os creminhos, tem uma papinha para comer então essa vamos papinha. lá pôr aqui o braço, que eu adoro. Então queria rever aqui uma coisa. Uma das coisas, quando uma pessoa tem um escaldão, devemos baixar a temperatura. Uma das técnicas de baixar a temperatura, podemos fazer uma máscara com uma papa de aveia. A papa de aveia é flocos de aveia, que põe-se um bocadinho de molho, até elas aumentarem assim de tamanho, depois junta-se, escorre-se a água, põe-se numa panela com um bocadinho de água ou um bocadinho de leite, aquece-se, vai aquecendo e a aveia começa-se a aglomerar uma na outra e fica esta papa deliciosa. Não é preciso pôr açúcar nem outros ingredientes, é aplicar. Pode-se aplicar fria, tem que se arrefecer, aplicar diretamente na pele. Dá para comer. Dá para comer. E há um alívio imediato na aplicação dessa papinha. Sente-se uma sensação, uma baixa da temperatura bem agradável e depois, ao fim de algo... Estou a sentir o fresco. Depois, porque se quisermos aumentar o efeito, podemos envolver com uma película aderente daquelas da cozinha, como uma vez eu mostrei, ou então deixar assim, envolver e ir borrifando com água fresca. Para isto, portanto, o Dr. Pedro diz que já está a sentir o alívio. Portanto, há aqui este remédio caseiro e o importante é evitar o escaldão, mas quando ele acontece, só se houver assim uma reação muito intensa é que dá para ir ao médico, porque de resto se pode tratar. Por exemplo, muito rapidamente, pode-se também hidratar com óleo de amêndoas doces, um creme gordo também ajuda muito a hidratar e equilibrar a pele e sobretudo, queria chamar a atenção, se por acaso a pessoa numa determinada zona onde tem um escaldão, tem um ardor enorme, o aparecimento de pequenas vesículas ou bolhas, deve recorrer a um dermatologista ou a urgência, porque essas situações têm que ser tratadas de outra forma. Agora, se for vermelhidão, um ardorzinho e um calor, pode fazer estas mesinhas e a coisa resolve-se, mas as bolhas, vesículas e dor local intensa... Então, ir ao médico é obrigatório. Ora, que dor de cabeça! Não deve haver quem nunca tenha dito esta frase e muitas vezes a dor é tão forte que há quem chegue a ir ao médico por causa de uma dor de cabeça, mas seguramente há como aliviarmos estes sintomas. Dr. Pedro, já aliviou o sintoma da pele, como é que fazemos com a dor de cabeça? A dor de cabeça é uma das queixas mais frequentes na consulta e é, portanto, algo que nós não devemos desvalorizar, embora a maioria das pessoas esteja habituada a geri-la no seu dia-a-dia sem grande problema. Só para as pessoas também terem a noção, existem inúmeros tipos de dores de cabeça, existem mais de 200 tipos de cefaleia, que é o nome técnico que se dá à dor de cabeça. É importante perceber qual é a causa e é importante adotar estratégias que permitam aliviar essa mesma dor de uma forma rápida e eficaz, porque o prejuízo da qualidade de vida é notório. É muito importante perceber, isso é uma sugestão que eu costumo dar aos meus doentes, fazer um diário da dor, perceber quais são os fatores que levam ao aparecimento da dor, os fatores que agravam essa dor, se relacionam com alguma altura do mês ou alguma altura do dia, porque, por exemplo, as senhoras têm habitualmente mais tendência para ter determinados episódios de dor de cabeça relacionada com as flutuações hormonais, com as variações hormonais, ou na altura da menstruação, ou na altura da gravidez, ou na altura da menopausa, e, portanto, isto é importante caracterizar. É muito importante também perceber se existem outros sintomas acompanhantes, nomeadamente náuseas, vômitos, intolerância à luz, intolerância ao ruído, a duração da dor, quanto tempo é que essa dor durou, se a pessoa se deita e acorda com essa dor de cabeça, e esta caracterização que muitas vezes, quando a pessoa vai ao médico e já teve 10 episódios, já não se lembra. É muito importante que vá fazendo um diáriozinho da dor, porque assim é mais objetivo quando a pessoa vai à consulta levar essa informação. Porque é muito vago chegar e dizer, olha, dói-me a cabeça, ou de vez em quando dói-me a cabeça. É diferente do que tentar associar. E o que é que nós podemos fazer antes de irmos ao médico? Dicas que tenha para partilhar connosco? Coisas que não fazem mal a ninguém. A primeira coisa é até alguma educação postural, ou seja, a pessoa quando está sentada tentar manter-se
numa posição adequada para evitar aquelas posições viciosas a olhar para o computador ou para a televisão que levam ao aparecimento de dores de cabeça. Depois a aplicação de frio. Temos aqui, por exemplo, um saco de ervilhas, para quem não tenha aqueles sacos de gelatina que se põe no congelador e que ficam gelados que se podem aplicar. De ervilhas no congelador à parte, para depois não irmos cozinhá-lo, não é? Convém estar identificado, mas faz um milagre essas ervilhinhas. Exatamente, não é? tem o mesmo efeito, porque como as ervilhas são pequenos granulozinhos, moldam-se perfeitamente à cabeça da pessoa e ajudam a aliviar. Outra coisa que melhora bastante é utilizar um pano, que pode ser um pano de cozinha, o que importa é que tenha um comprimento suficiente para dar a volta à cabeça e atar à volta da cabeça, porque esta ligeira compressão que este aperto que se consegue com o lenço ajuda a aliviar. Ajuda a aliviar. Mal não faz. E há pessoas que referem bastante melhoria com este tipo de abordagem. Desde que funcione, nada a opor. Fico mais preocupado com situações de automedicação, aquilo que as pessoas poderão tomar em casa sem qualquer risco, com uma dose limite de 2, 3 comprimidos por dia, ou paracetamol. Mais do que isso não devem, de facto, fazer, sobretudo se for de uma forma recorrente. Devem evitar alguns tipos de medicamentos que são normalmente utilizados para alívio da enxaqueca, que são os derivados da ergotamina, que muitas vezes acabam por provocar, ao fim de algum tempo de utilização, dores de cabeça piores ainda do que aquelas que no início aliviavam. E, portanto, estas mesinhas caseiras, sem qualquer problema, deitar-se no escuro um bocadinho, descansar 15 a 20 minutos, às vezes também ajuda a fazer esta compressão. O saquinho de ervilhas e o frio é o mais que bastante para conseguir um alívio rápido da dor de cabeça. E mal não faz, podemos fazer isto, mal não fazemos, que é isso que nós queremos saber. Ora, muito obrigada também por estes conselhos, ainda há mais para partilharmos aqui com os nossos espectadores e há também o cartão de sonho para partilhar.